Olha só, a cigarrinha e os enfesamentos do milho desafiam produtores que devem seguir recomendações de manejo, viu? Ao vivo sobre esse assunto, eu vou falar agora com o pesquisador Sérgio Adbud, que tem mais informações para a gente. Oi, Sérgio, tudo bem? Acertei a pronúncia do seu sobrenome? Sim, corretamente. Tá Obrigado certo. por essa oportunidade, viu? A gente que agradece, Sérgio, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Bem da Terra. Sérgio, eu queria que você explicasse para a gente, né, a cigarrinha, né, os enfesamentos do milho, quais os desafios que ainda precisam ser superados, que o agricultor ainda enfrenta? Nós estamos convivendo com essa praga já há algum tempo no Brasil, por mais de 20, 25 anos, possivelmente. Mas nos últimos 5 anos, ela se tornou um grande desafio realmente para o agronegócio brasileiro. Porque o milho, na segunda safra, é uma cultura de extrema importância para o sistema de produtivo mais integrado, né, e mais sustentável na agricultura que praticamos no Brasil. E os enfesamentos e as cigarrinhas, eles chegaram e tiveram uma adaptação muito forte em todo o país. Começou inicialmente na região central, regiões mais quentes, mas se estendeu para o sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, e também o Rio Grande do Sul, onde na última safra causou um prejuízo muito grande. Os enfesamentos, que são realmente a doença, né, que causa esses prejuízos no milho, são doenças causadas por organismos semelhantes a bactérias. Nós temos o espiroplasma, que causa o enfesamento pálido, e nós temos o fitoplasma, que causa o enfesamento vermelho. E as cigarrinhas, elas são os insetos vetores, né? Eles transmitem esses micro-organismos de uma planta para outra. Tá certo. E o que mais a gente pode falar acerca das pesquisas em relação ao milho, né? Para a gente ter maior resistência, maior, ter maior resistência a essas ações, né? Os enfesamentos são doenças vasculares e sistêmicas, né? Por que isso? Porque quando esses micro-organismos são depositados na planta, eles vão entupindo os canais por onde a seiva elaborada da planta circula na planta, permitindo o desenvolvimento da planta. Então, como ele se concentra e ele entope esses canais, a planta tem um distúrbio fisiológico alterando totalmente o seu comportamento. Então, ela vai ficar com os entrenóides mais curtos, são plantas totalmente fora do padrão. E as espigas de milho, elas acabam tendo uma produção extremamente limitada, podendo chegar a reduzir aí até 70% desse potencial produtivo. Diferente dos fungos, por exemplo, os molicutes, nós não temos nenhuma medida curativa, não tem como. Depois que ele está instalado na planta, nós não temos mais nenhuma medida que a gente possa adotar como curativa. Então, todas as medidas que são adotadas até hoje são medidas mais preventivas, né? Então, quando esses molicutes, eles infectam a planta, quando as cigarrinhas, né, transmitem o molicute para a planta de milho, esses sintomas normalmente eles vão se expressar mais na fase de reprodução da planta, ou seja, quando ela começa a pendoar e formar suas espigas. Isso vai depender, é claro, da cultivar de milho que está sendo utilizada, da época que essa planta foi infectada também, né? E também das condições ambientais, que podem, inclusive, potencializar não só os enfesamentos na planta, como também o aumento da população de cigarrinhas numa determinada região. Só para os nossos telespectadores terem uma ideia, numa temperatura de 10 graus, que não é comum nas regiões produtoras de milho, nós temos apenas uma geração de cigarrinhas de milho, ou seja, ela vai deixar cada cigarrinha em torno de 135 a 150 descendentes. Agora, numa temperatura de 26 graus, que é normalmente o normal nas nossas lavouras, uma cigarrinha ela pode ter até 6 gerações durante uma safra de milho. Isso pode chegar a um total de quase 200 bilhões de descendentes a partir de apenas uma cigarrinha. Então, isso dá para a gente ter uma ideia do potencial biótico, né, do potencial que essas cigarrinhas têm de se multiplicar. Se nós tivermos os enfesamentos na região, esse problema se torna, em potencial, um grande desafio, não só para o produtor, mas para toda a região, né? Porque esses insetos, como nós falamos, eles estão presentes na lavoura e migram de uma lavoura para outra, né? Então, existem aqui a pesquisa, junto com todas as empresas, né, que trabalham desenvolvendo produtos, nós elencamos aqui pelo menos 10 tópicos que são de fundamental importância
para o controle dos enfesamentos e das cigarrinhas. Quais são esses tópicos? Primeira coisa, nós precisamos eliminar as plantas de milho tiguera, que é aquela planta que voluntariamente sobra de uma safra para outra. Então, essa planta precisa ser eliminada. Planta de milho somente dentro da lavoura de milho, né? Durante o período da semeadura, existem 4 pontos que o produtor tem que ficar atento. Primeiro, ele não deve semear uma lavoura nova de milho, né, próximo de uma lavoura mais velha, porque as cigarrinhas e os enfesamentos podem estar nessa lavoura mais velha e podem deslocar, né, para a lavoura mais nova, potencializando o problema. Um outro ponto na semeadura, deve semear cultivares de milho que sejam geneticamente resistentes ou que tenham alguma tolerância aos enfesamentos. Dessa forma, ele vai reduzir o impacto do enfesamento caso a planta seja infectada. Sempre, durante a semeadura, tratar a semente, usar produtos recomendados e registrados no Ministério da Agricultura e tratar essa semente para evitar que as cigarrinhas ataquem a planta de milho na fase mais jovem e assim os sintomas se multipliquem muito rapidamente. A janela de semeadura de uma determinada ela deve ser restrita. Por que isso? Para evitar que nós tenhamos muitas lavouras novas plantadas próximas às lavouras velhas, né? Nós temos 4 pontos. Pois não, pode perguntar. Não. Eu estou acompanhando aqui, né? O senhor elencou, né, 3 aí desses 10. Só que, infelizmente, nosso tempo é muito ingrato para a gente conseguir dar sequência aos outros 10. Mas esses 3 que o senhor já elencou são extremamente importantes, Sérgio, porque a gente vê que muitos produtores ainda têm essa questão em relação a essas doenças, esses problemas que são enfrentados nas lavouras. E, obviamente, a Embrapa tem sido uma excelente aliada no combate, principalmente nessa questão da prevenção. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui um serviço para o pessoal que está acompanhando a gente agora, né, de que forma pode acompanhar esse estudo de vocês ou entrar em contato com vocês. Nós temos o saque da pode atender. Eu gostaria de deixar para vocês uma dica. Entrem na internet e nós temos uma cartilha muito bem elaborada, que é Cigarrinhas e Enfesamentos. É uma cartilha da Embrapa, junto com a CropLife, onde nós temos detalhado todos esses métodos, né, e esses mecanismos para que o pessoal possa utilizar na sua lavoura. Entre na internet e coloque cartilha, cigarrinhas e enfesamentos Embrapa. Dessa forma, vocês terão essa cartilha com todos os detalhes para o controle dessa enfermidade e enfrentar esse desafio no campo. Com certeza. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, agradeço. Já de antemão, peço desculpas por conta do nosso tempo, nós temos outros entrevistados ainda que vão entrar ao decorrer do nosso programa. Eu agradeço e está aí o serviço para você estar em casa, acompanhar a forma de manejo correto de prevenção da cigarrinha. Vai lá, então, na plataforma, digita, então, para você encontrar essa cartilha para você ter aí um bom rendimento, uma boa produtividade na lavoura. Um abraço, Sérgio, um excelente dia para você. Obrigado pela oportunidade. Até mais.